Boa noite para quem está chegando. Mais uma live, mais uma quinta-feira, graças a Deus. Espero o pessoal entrar aí. Hoje dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Já online aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje, nessa quinta-feira, dando continuidade à nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Hoje tem muita coisa boa pra gente explorar. Vamos esperar o pessoal entrar. Tem 2 pessoas online aqui já, deixa eu ver. Dando continuidade, né? Na quinta-feira passada, nós realizamos o estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós destrinchamos todo o capítulo, né? Vimos aí o nascimento da igreja, o surgimento da igreja, os primeiros passos dos primeiros cristãos como igreja. E agora nós vamos dar prosseguimento no capítulo 3. Vamos esperar o pessoal entrar aí. A irmã Lúcia Gisaca já está aqui online, seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal entrar. Compartilhe essa live com seus conhecidos, com seus amigos, para que outras vidas sejam impactadas também através da palavra de Deus, né? Você vai vir bem aqui embaixo, ó, compartilhar, tem a opção do meio, copiar link, você copia o link e você manda no WhatsApp, no Facebook, em qualquer lugar você pode mandar. Pessoas online, sejam bem-vindos. Hoje dando continuidade à nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje falando do capítulo 3. Na live anterior nós estudamos sobre o capítulo 2 e hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que Deus vai falar com a gente e estou bastante animado. Compartilhe essa live, tá, pessoal? Compartilhe essa live, deixa eu ver quem já tá por aqui. A irmã Lúcia Gisaca, Rubens Moura, a irmã Léa Mendonça, deixa eu ver, Edivan, irmã Edivan, minha mãe, amém, tem 7 pessoas. Compartilhe essa live. Tá tudo ok com o som? Tá dando para ouvir minha voz? Tá muito alto o som de trás? Me dê esse feedback aí.
isso aí, pessoal. Vamos começar. Deixa eu só baixar aqui o som. Bom, tem 6 pessoas online. Vamos começar a nossa live, pessoal. Na live passada eu havia dito para vocês que nós faríamos o estudo do capítulo 3 e do capítulo 4. Mas sinceramente eu vou logo falar para vocês, é melhor a gente estudar de capítulo a capítulo. Eu sei, vai ficar um pouquinho longo, vai ficar um pouquinho... vão ser várias quinta-feiras, né? Várias semanas de estudo para finalizar o livro de Atos. A gente sabe que são 28 capítulos. Mas se tem uma coisa que Deus às vezes quer gerar no nosso coração é paciência, é perseverança, né? Eu acredito que estudando de capítulo a capítulo, nós vamos ter uma compreensão melhor do Evangelho, nós vamos ter um panorama muito mais geral, muito mais abrangente, né? Nós vamos poder explorar com muito mais profundidade, com muito mais... a palavra é essa, muito mais profundidade os capítulos, né? E eu não sei vocês, mas eu estou sendo também muito abençoado em estar compartilhando aqui com vocês toda quinta-feira o estudo do livro de Atos. Eu cheguei a conversar com a minha mãe que nós temos aí a pretensão de estudarmos outros livros da Bíblia. Por que não? Por que não outros livros da Bíblia para a gente estudar, né? Além do livro de Atos, né? A gente sabe que a Bíblia é um livro que muitas vezes a gente lê, mas que por vezes a gente não entende, né? O que ela está querendo dizer. Às vezes tem algumas afirmações que nós não compreendemos. E é para isso que serve o estudo, para que nós tenhamos uma compreensão mais clara, para que nós tenhamos, né, uma revelação mais poderosa de Deus. Note que nós não estamos acrescentando e nem retirando nada, nenhuma palavra da Bíblia. Pelo contrário, o estudo ele serve para ratificar, né, aquilo que a Bíblia diz, né? O estudo ele serve para que nós tenhamos uma compreensão mais clara, né? Quando a gente faz quando a gente vai ruminando na palavra de Deus, a gente vai entendendo de forma mais clara. Bom, vamos fazer a nossa oração, vamos começar a nossa live. A irmã Nacélia está comentando: a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, vencendo o bom combate a cada dia e guardando a fé acima de tudo. Amém. A todos vencendo o bom combate. Amém. É isso aí. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais uma quinta-feira, por mais uma live que nós estamos tendo aqui na presença de Deus. Amém? E como de praxe, eu quero convidar você a orar comigo. Não a me assistir orando, mas que você ore junto comigo, para que o Espírito Santo ele fale aquilo que ele quer falar. Não aquilo que o Caio quer opinar, ou aquilo que o Caio quer dizer, não. Que o Espírito Santo ele possa usar esse estudo para alimentar a nossa fé, para alimentar o nosso entendimento através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma quinta-feira que o Senhor nos proporciona, mais um dia de estudo da Tua Palavra. Senhor, eu sei que o Senhor tem se manifestado nesses estudos. Nós podemos compreender o caminhar da Tua Igreja, o caminhar e o agir do Teu Espírito Santo no meio do Teu povo. Senhor, eu te peço que nessa quinta-feira, mais uma vez, o Senhor possa se manifestar e falar aos nossos corações. Falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa estar do início ao fim desse estudo. Que nós possamos compreender qual é a Tua real, perfeita, agradável e boa vontade para a nossa vida. Que o Senhor possa usar a minha boca como a Tua boca. Que o Senhor possa me usar como um instrumento nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos defeitos, que não são poucos, são tantos, Senhor, que se nós formos aqui falar, nós passaríamos uma vida toda falando os nossos defeitos. Mas graças a Deus que o Senhor venceu ao nosso pecado na cruz do Calvário. Graças a Deus porque o Senhor nos redimiu pelo Teu precioso sangue. E hoje nós podemos professar o Teu nome e ter paz contigo, Senhor. Fala-nos através da Tua palavra, através do estudo, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, pessoal. Para mim é uma honra, para mim é de uma enorme responsabilidade estar trazendo esse estudo aqui para vocês, porque se tem alguma coisa que está no meu coração é o temor do Senhor, é a responsabilidade tremenda de trazer a palavra de Deus,
Porque pregar a palavra de Deus, muito do contrário do que as pessoas pensam, é de uma responsabilidade enorme. Porque nós que somos os ministros, né, do Evangelho, a gente precisa falar apenas aquilo que Deus falou. Nós não devemos trazer uma ideia além ou aquém da Bíblia. Mas nós precisamos botar a Bíblia como centro, né, da pregação, como centro da mensagem. Não a ideia humanista, não uma ideia filosófica, mas a Bíblia, ela é o centro da mensagem, ela é o centro da pregação. Hoje nós vemos um modelo de pregação, um modelo de culto antropocêntrico, né, nas igrejas por aí. Ou seja, o homem está no centro da mensagem, o homem está no centro do louvor. Mas eu creio que o avivamento ele parte de quando nós colocamos Deus no seu devido lugar, no centro da mensagem, no centro do louvor, no centro do culto, e que ele cresça e nós venhamos a diminuir pela sua palavra. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, dando continuidade ao nosso estudo, Atos no capítulo 3, a partir do verso 1. Abra a sua Bíblia e nós vamos ler juntos. Bom, já deu para abrir, né? Vamos lá. No livro de Atos, no capítulo 3, do versículo 1, o evangelista Lucas escreve a Teófilo, né, a seguinte coisa: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a esse servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé em o nome de Jesus. É que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele os ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta
será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Até aí. Amém. No capítulo 3, Lucas tenta explicar para Teófilo um dos primeiros atos, um dos primeiros acontecimentos de milagres da igreja, né? Ele já tinha testemunhado os milagres que Jesus tinha feito enquanto ele estava no seu ministério aqui na terra. Porém, agora, o livro de Atos dos Apóstolos estava dando uma outra perspectiva. Agora os milagres estavam começando a serem realizados pelos discípulos, pelos seguidores, pelos apóstolos de Jesus. E nesse caso aqui, João e Pedro. No verso 1, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles subiram ao templo para a oração da hora nona. Nós sabemos que naquela época existia o costume judaico de orar a Deus, né? Eles subiam ao templo ali, né? Eles faziam a oração. Todo judeu fazia a oração pelo menos aí 3 vezes ao dia, né? Era a hora terceira, que era justamente a hora das 9 horas da manhã. Tinha a oração do meio-dia, que era a hora sexta, e tinha a oração da hora nona, que era justamente essa hora em que os discípulos aqui estavam orando, que era justamente às 3 horas da tarde. É curioso a gente ver que mesmo os discípulos já tendo tido uma experiência com Jesus durante seu ministério, durante a sua morte e ressurreição, eles já tinham passado pela manifestação do Espírito Santo, onde nós estudamos na quinta-feira passada que o Espírito Santo veio sobre a igreja e ele os batizou, né, com o Espírito Santo. Então eles foram ali cheios do Espírito Santo e passaram a falar das maravilhas de Deus, passaram a testemunhar a respeito de Jesus para vários judeus, para várias pessoas vindas ali de várias partes, ali em volta do mar Mediterrâneo, justamente para a festa de Pentecostes. Mas eles, curiosamente, ainda mantinham alguns costumes judeus, alguns costumes judaicos, que era justamente esse ato de ir ao templo para fazer a oração, para fazer os sacrifícios, né, para fazer a adoração naquele lugar. Então, mesmo eles já tendo a experiência com o Espírito Santo, mas eles ainda tinham alguns costumes judaicos. E um desses costumes era justamente a ida ao templo para fazer a oração, para fazer a adoração no templo, que era justamente nessa hora nona, às 3 horas da tarde. E o que era curioso, quando eles chegavam aí nesse lugar, era justamente o que estava descrito lá no livro de Salmos, no capítulo 55, versos 16 e 17, diz assim: o salmista diz: mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Ou seja, todo judeu tinha esse costume de invocar, de adorar o nome do Senhor, nesses 3 horários aí do dia, né? Ao meio-dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde. No versos 2 e 3, ele vai dizer assim: era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Ora, quando Pedro e João estavam indo para o templo, eles têm ali um encontro inesperado. Não, inesperado não. Eles têm um encontro ali com um homem aleijado, um coxo de nascença, né? Agora, o que é curioso, a gente vê que ele estava ali assentado na porta chamada Formosa. Como assim, Caio? Porta chamada Formosa? O que isso significa? A gente sabe que o templo, né, que tinha ali na época de Jesus, não era o templo original de Salomão, mas era o templo que foi erguido por Herodes o Grande. Era um templo muito suntuoso, era um templo muito grande, sabe? Uma arquitetura maravilhosa. Tanto é que os discípulos, quando recebem o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, eles estão admirados com aquele templo. E olha como eles se dirigem a Jesus no livro de Mateus, capítulo 4. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui no livro de
Mateus, capítulo 24. Aliás, no livro de Marcos, acho que é Marcos 13, deixa eu ver se é isso, dá uma leitura um pouco melhor da admiração dos discípulos com o templo. E olha o que diz aqui. Aqui, isso, Marcos capítulo 13, verso 1. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ou seja, ele se dirige a Jesus de forma maravilhada. Eles estavam maravilhados ali com a estrutura do templo. Essa era uma evidência de que o templo que o Herodes tinha erguido na antiga Jerusalém era um templo muito proeminente, era um templo maravilhoso. Eles tinham usado muito dali da arquitetura grega, né? Daqueles pilares, os pilares ali da parte do pórtico de Salomão eram pilares ali de cerca de 8 metros de altura. Então era uma arquitetura muito bonita, era uma arquitetura grandiosa, né? O templo era tido para os judeus ali como justamente a expressão máxima da fé judaica, a expressão máxima da presença de Deus ao conjunto com o povo, né? Então os próprios discípulos, eles admiravam toda aquela arquitetura. E justamente uma dessas partes do templo, uma dessas partes de entrada, era justamente a porta chamada Formosa. Era justamente uma porta que dava acesso ao átrio, ao pátio das mulheres, né? Quando a gente vai ver a planta baixa ali do templo, a gente percebe que existia uma separação entre os gentios e entre os judeus. Existia um pátio que era chamado Pátio dos Gentios, que é onde eles podiam ficar, ter acesso. Ou seja, os gentios eram aqueles que não eram judeus, né, por natureza. Eles eram de outros países, mas que iam ali visitar. Mas a estes gentios não era permitida a entrada nas dependências mais internas do templo. Então eles construíram um muro ali de cerca de 1,5 metro de altura, que o apóstolo Paulo vai citar em algumas epístolas, algumas passagens, que era chamado de o Muro da Inimizade. O Muro da Inimizade era justamente o muro que fazia a separação dos gentios dos judeus. Os judeus podiam entrar nas dependências mais internas do templo, mas os gentios ficavam restritos ali ao pátio externo, né? Então a porta chamada Formosa era uma porta de bronze que era justamente da parte leste do templo, onde o povo entrava também nas dependências do templo. E ali na entrada do templo tinha um homem aleijado, coxo, que sentava ali todos os dias, né? A Bíblia diz aqui que outras pessoas colocavam ele ali todos os dias para quê? Para pedir esmola, né? Então o curioso, quando a gente vai observar, é que colocavam, né? Ou seja, está no plural, algumas pessoas tinham esse hábito de colocar esse homem ali todos os dias para pedir esmola, né? Então era uma espécie ali de profissão, né? O que aquele coxo fazia. Ele fazia da sua deficiência uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele estava ali todos os dias pedindo esmola. Aquela era o meio que ele tinha de sobreviver, era a forma que ele tinha de ganhar dinheiro. Ou seja, ele se aproveitava da religiosidade das pessoas, dos judeus, para angariar algum dinheiro ali. Agora, o que é interessante a gente notar é que eu dei um nome aqui meio que para tentar descrever o que acontecia ali. Era justamente a perversão da esmola. Como assim, cara? Existia a perversão tanto do aleijado quanto a perversão daquele que dava a esmola. Mas por que não seria um ato bom, um ato bondoso, um ato de piedade? Olhando naturalmente, a gente pode dizer que é um ato de piedade, um ato bondoso. Mas olhando internamente para os corações daquelas pessoas, a gente pode observar que na verdade tudo ali era uma encenação teatral. Por quê? Porque o coxo já tinha feito da sua deficiência um modo de ganhar dinheiro. Ele estava ali todos os dias. Ele poderia até não estar precisando, né? Mas ele já estava ali de forma corriqueira, né? Ele já fazia daquele ato de pedir uma rotina, uma forma de ganhar dinheiro. Então ele tornou daquilo uma profissão, né? E também existia a perversão também dos hipócritas, né? Daqueles que davam as esmolas. Caio, como assim? Mas eles eram homens bondosos.
eles deram as esmolas, né? Eles não estavam fazendo um ato bom. A maioria das pessoas que davam esmolas ali no templo não davam com um bom coração. E o próprio Jesus fala da hipocrisia dessas pessoas que davam esmolas apenas para serem vistos pelos outros homens, ou apenas para tentarem impressionar a Deus com os seus atos bondosos, com os seus atos piedosos, né? Então, o próprio Jesus vai falar desse ato de dar esmola para ser visto como um ato hipócrita. E no livro de Mateus, no capítulo 6, verso 1 a 3, ele diz assim: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Ou seja, o próprio Jesus já havia dito, aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, que era um ato muito comum dos hipócritas, dos religiosos, dos fariseus, dar esmola, não apenas como um ato de bondade, mas para que eles fossem vistos pelas outras pessoas, né? Até no mesmo quando eles iam orar, Jesus faz uma outra contestação a esses religiosos, né? Quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer assim: quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas que gostam de orar em alta voz nas praças, apenas para serem vistos, né? Mas recolham-se no quarto de vocês, fechem a porta, e o Pai que ouve vocês em secreto ouvirá a oração de vocês e recompensará. Ou seja, Jesus faz um contraste da verdadeira fé com aquela ação que era praticada apenas para ser visto, apenas para que as pessoas dissessem assim: olha como aquela pessoa é boa, olha como aquele homem é um homem de oração. Quando ele vai orar, ele muda a voz, ele fala de forma mais grossa, né? Ele fala de forma mais alta. A gente vê isso todos os dias, né? Nas igrejas. Pessoas que aparentemente têm aparência de piedade, mas que na verdade não têm aquela vida piedosa. Na prática, quando estão a sós, elas não são salvas, né? Pessoas que dão esmolas, que fazem... Quantas vezes a gente vê por aí ações sociais, até mesmo dos políticos, né? Quem melhor para representar esse ato hipócrita do que os nossos próprios políticos, que vão para as ruas, batem foto abraçando as pessoas humildes, os idosos, e distribuem cestas básicas, eles pisam na lama, né? E postam nas redes sociais, não só os políticos, mas as pessoas que querem ser vistas nas redes sociais como pessoas piedosas, elas vão e batem selfie, e elas fazem questão de mostrar aquele ato ali. Não porque elas querem engrandecer a Deus, mas porque elas querem ser notadas. Elas querem ser vistas pelos outros como pessoas piedosas, como pessoas bondosas. Isso se chama religiosidade. E Jesus fez uma crítica muito frontal a respeito dessas atitudes. Então é por isso que eu chamei aqui de a perversão da esmola. O que estava acontecendo ali na porta do templo era uma encenação teatral, tanto do coxo quanto das pessoas que davam esmolas, né? O coxo fingia que estava ali extremamente necessitado, poderia não estar, porque aquilo já era uma profissão, e as pessoas fingiam ser piedosas, apenas para serem vistas. Então, o que acontecia ali no templo era uma encenação teatral. Você percebe que era ali um fingimento, tanto de quem dava quanto de quem recebia. Mas no versículo 4 até o versículo 10, o Lucas ele vai descrever como que aconteceu esse milagre. E nós vamos ler. No capítulo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ou seja, o coxo viu os apóstolos chegando ali, eles disseram: olha pra gente. E o coxo pensou que eles iriam dar alguma esmola, né, para eles. E Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa incrível, né? Lucas, ele está escrevendo para Teófilo o primeiro milagre que aconteceu pelas mãos dos discípulos, né? A gente sabe que não foi pelas mãos dos discípulos, foi pelo agir de Deus através dos discípulos, né? Então eles levantam aquele coxo ali daquela porta daquele templo, ele se coloca em pé e ele começa a pular, ele começa a andar e talvez ali numa situação de euforia, ele começa a glorificar Deus. E acontece, na verdade, parte do cumprimento do que está escrito lá em Isaías capítulo 35, verso 6, e diz assim: então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ou seja, no livro de Isaías, antes de tudo isso acontecer, lá no Velho Testamento, já dizia que no reino messiânico, que quando Jesus, o Messias, viesse à Terra, essas coisas iriam acontecer, milagres, coxo saltando, né? Eu acredito que é parte da profecia do que estava acontecendo aqui na entrada do templo. Aí o que é curioso, o homem que agora tinha sido curado, ele acompanha os discípulos. Para onde os discípulos estavam indo? Para a oração, né? Nós vimos aqui no início que eles estavam indo para a adoração no templo, às 3 horas da tarde. Então o coxo, ele entra no templo, naquela euforia, naquela alegria, né? Pulando, louvando a Deus, e imediatamente acontece uma coisa. E o que aconteceu? De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagino ali que gritando, né? E o que aconteceu no versículo 9? Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Ou seja, ele já chamou a atenção ali de todo mundo, né? Então, o templo ali estava lotado de pessoas, as pessoas iam para fazer adoração, e de repente as pessoas foram surpreendidas com um homem fora de controle entrando no templo, gritando, louvando a Deus. Imagino ali agradecendo: Senhor, só Tu és Deus, Tu és bom, aleluia, glória a Deus. Imagina a alegria daquele homem entrando naquele templo. Imediatamente as pessoas começaram a olhar, né? Chamou a atenção, obviamente. E no versículo 10, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Ou seja, quando as pessoas viram aquele alvoroço, toda aquela alegria daquele homem, as pessoas olharam: e peraí, mas esse aí não é o aleijado lá da porta da entrada do templo? Não é esse o homem que nós vimos todos os dias ali aleijado pedindo esmola? Então as pessoas reconheceram imediatamente aquele homem que estava pulando como sendo aleijado. Provavelmente ele já era conhecido ali da galera, né? Ele era conhecido ali do povo, dos judeus. Por quê? Porque todos os dias ele estava assentado na porta do templo pedindo dinheiro. É como se nós tivéssemos alguém que nós conhecemos aqui na nossa cidade, que é aleijado, tem ali uma rotina, a gente tem ver todos os dias aquele homem ali, e de repente a gente vê aquele homem agora pulando, andando normalmente, como se nunca tivera sido aleijado. Então isso chamou a atenção das pessoas ali de dentro do templo. E ela vai dizer aqui no verso 10: e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes aconteceram. Ou seja, não só chamou a atenção das pessoas, mas como deixou todos ali admirados. Eles ficaram ali embasbacados, perplexos ali, né? Surpresos com o que tinha acontecido com o homem. E aí, o apóstolo Pedro, ele vê uma oportunidade. Que oportunidade é essa? A pregação do Evangelho. A gente vê que o apóstolo Pedro, ele não perde a oportunidade de pregar o Evangelho, né? Ele vê naquele alvoroço, naquele ajuntamento, naquela curiosidade das pessoas de verem aquele homem aleijado, que agora passava a andar, uma oportunidade de testificar e testemunhar a respeito de Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo. E olha o que diz no verso 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão.
Ou seja, aqui o Lucas ele já está descrevendo a saída do templo. Isso aqui provavelmente já era no final da adoração. Eles tinham feito ali todo o seu rito, né, religioso. Eles já tinham feito as suas orações. E no final da oração, os discípulos se encaminharam para a parte da saída. Agora, quando a gente vai estudar a arquitetura ali do templo, né, existia o templo ali no meio, os átrios mais internos, mas existiam os pátios mais externos, que eram justamente os pátios até onde os gentios podiam ir. E dentro do muro, né, na parte interna do muro, existia o que eles chamam aqui de Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão era um lugar, uma espécie de varanda da parte interna do muro, onde tinham umas colunas grandiosas, né, de cerca de 8 metros de altura. Aquelas colunas elas eram inspiradas na arquitetura até mesmo da Grécia, né? A gente viu que os judeus eles estavam muito acostumados com a cultura grega, né, por causa do Império da Grécia, através de Alexandre o Grande. Então eles já tinham, o próprio Herodes, quando reconstrói o templo, ele reconstrói inspirado muito na arquitetura grega. Então, se você quiser saber como era mais ou menos essas colunas, você pode ir lá no Google e digitar assim, colunas gregas, né? Você vai ver aquela coluna, né? A gente vê ali na casa, sabe, algo parecido, semelhante a coluna da Casa Branca, aquela de entrada. Então, eram arquiteturas bonitas, né? Então, os apóstolos, eles param ali naquela varanda, né, que era chamado o pórtico, chamado de Salomão. Inclusive, é o mesmo local onde Jesus faz a pregação do bom pastor. Foi naquele local que Jesus fez a pregação, né? É parecido com aquelas colunatas gregas, né? E é o local onde Jesus ensinou sobre o bom pastor, lá de João, capítulo 10, verso 23, né? Então, os discípulos eles foram cercados ali por aquelas pessoas curiosas, querendo saber como que cargas d'água os discípulos haviam realizado aquele milagre, né? Então o apóstolo Pedro diz: opa, aqui está uma oportunidade de testemunhar a respeito de Jesus. E então ele se aproveita ali daquele alvoroço, daquela multidão que para querer saber o que tinha acontecido, provavelmente nesse espaço de tempo onde eles estavam na adoração, ali na oração dentro do templo, a notícia se espalhou, né? Ei, vocês sabem de uma coisa? Aquele homem que estava sentado ali na porta do templo, na entrada chamada Formosa, a gente viu esse homem pulando, agradecendo a Deus. Ele estava andando, ele não era mais aleijado, ele foi curado de forma sobrenatural. Então, naquele inteirinho, teve um alvoroço enorme, né? Aquela notícia se espalhou de forma muito rápida, e as pessoas se ajuntaram ali aos montes para saber o que estava acontecendo. E olha o que diz no verso 12: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? A primeira coisa que o apóstolo Pedro faz é dizer que, olha, o que aconteceu com esse homem não foi por causa da gente. O poder que fez esse homem andar não veio de nós. Então ele começa tirando esse poder como se tivesse vindo das próprias mãos dos discípulos. Eles começam primeiramente já dizendo: olha, esse poder que vocês viram não veio de nós. Então eles começam já esclarecendo isso. O discípulo esclarece que o milagre não era obra proveniente de suas mãos, mas através delas, pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, né? E a gente vê que a estrutura do que como aconteceu isso é curiosa. A gente vê que acontece um milagre e que posterior a esse milagre acontece uma pregação, um testemunho do senhorio de Cristo, um testemunho de que Jesus de fato era o Messias. Então a gente vai ver que os milagres eles eram realizados em sua grande parte não apenas de forma vaga, apenas de forma sem propósito, mas na verdade os milagres eles tinham um propósito específico. Que propósito era esse? Testificar a respeito de Jesus, testificar a respeito da divindade de Cristo,
até mesmo quando Jesus realiza aqueles milagres no seu ministério, não foi de forma vaga ou sem propósito, mas era para mostrar para os judeus que ele era Senhor e Deus, que ele era o próprio Messias. E então, no verso 12, aliás, no verso 13 ele continua: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Ou seja, eles começam a pregação, né? O apóstolo Pedro começa falando uma frase, né? Uma descrição de Deus que era muito usada no antigo Israel pelos judeus, né? Era muito comum os judeus se referirem a Deus dessa forma: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E por diversas partes da Bíblia a gente vê a revelação do Senhor, os escritos bíblicos com algumas descrições de Deus como essa: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sempre antes de uma fidelidade à aliança, né, que Deus fazia para com o povo, era comum botar como um prefixo o Deus de Isaque, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, ele começa trazendo para os judeus, dizendo a seguinte coisa: olha, nós estamos aqui testemunhando, não é a respeito de um Deus estranho, nós estamos falando do nosso Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que fez todas as alianças conosco. É desse Deus que nós estamos falando, Deus através de nós é que está realizando esses milagres. Ou seja, nós não estamos trazendo uma outra divindade, nós não estamos dando crédito a um outro Deus, não, nós estamos falando do Deus que nós servimos, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele começa já esclarecendo isso: o Deus de nossos pais, esse Deus glorificou ao seu servo Jesus. Olha como é interessante, ele coloca Jesus aqui como um servo. Agora olha que interessante, a palavra servo era usada no Antigo Testamento para descrever o Messias. Olha o que diz aqui, lá em Isaías, no capítulo 42, verso 1: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Ou seja, essa aqui é uma profecia lá do Antigo Testamento, do livro de Isaías, que fora escrito muito antes de Jesus nascer, muito antes de Jesus cumprir seu ministério aqui na terra. Mas o profeta Isaías já estava profetizando a respeito do Messias, né? E ele coloca o Messias com essa nomenclatura de servo. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele começa atribuindo Jesus que ele era o próprio Messias. Ele diz: Jesus, o servo, Deus glorificou o seu servo Jesus. Ou seja, ele está dizendo aqui que, pessoal, Jesus, a quem vocês crucificaram, ele é o Messias. Foi dele que falaram todos os profetas, foi a respeito dele que profetizaram os nossos antepassados. O Messias que haveria de vir, prometido pelos profetas, já veio, e vocês crucificaram. Agora o que é interessante a gente ver aqui no livro de Isaías 42, olha como a Bíblia ela é perfeita, olha como as profecias elas se cumprem, e são tantas profecias se cumprindo que a gente fica assim: meu Deus, como a Bíblia é perfeita. Olhem essa palavra aqui no livro de Isaías 42, verso 1, que eu já li: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Será que vocês recordam dessa afirmação, essa palavra específica, compraz? Essa palavra, ela está lá, sabe aonde? No livro de Lucas, no capítulo 3, verso 22, que foi justamente no batismo de Jesus. Vocês lembram o que aconteceu quando Jesus se batiza, quando o profeta João Batista, ele batiza Jesus? Deus se dirige, eles escutam uma voz ali no batismo de Jesus, a própria voz de Deus dizendo a seguinte coisa: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou seja, a mesma afirmação que o profeta Isaías usa para descrever o Messias é a mesma afirmação que Deus faz a respeito do seu filho quando ele está se batizando.
Olha como a Bíblia é perfeita. Olha como as profecias, elas se cumprem, né? Jesus, de fato, era o Messias prometido a Israel, com toda certeza e sem sombra de dúvidas. E agora, da sua forma mais assustadora, os israelitas, né, os judeus, estavam tomando consciência disso. Eles começaram a perceber que, de fato, eles tinham crucificado o Messias. E o apóstolo Pedro diz: a quem vós traístes de negartes perante Pilatos. Olha que interessante. Quando Jesus ele é levado a juízo, né, ele é posto diante de Pilatos. E Pôncio Pilatos ele era uma espécie de prefeito, uma espécie de governante da província de Roma na Judéia. E o que acontecia? Pilatos ele foi governador do ano de 26 depois de Cristo até 36 depois de Cristo, né? E o imperador daquela época era Tibério César. Tibério César ele era muito conhecido pelo seu rigor, pela sua rigidez. Ele era um imperador, ele era um César que punia os seus opositores, aqueles que falhavam, né, em algum cargo público. Então, Pôncio Pilatos era preposto de Tibério César na Judéia. Só que o que a maioria das pessoas não sabem é que o governo de Pôncio Pilatos já tinha passado por uma crise que quase o destituiu do cargo, né? Pôncio Pilatos ele já tinha passado por uma crise na Palestina, numa revolta judaica, aonde tinha posto em descrédito a sua autoridade. E o que a gente faz, quando a gente vai estudar toda essa questão da época de Roma, a gente percebe que era muito comum os governadores, os prefeitos estarem preocupados com a paz, com a tranquilidade das suas províncias. Ou seja, eles tinham ali por obrigação manter o controle da província, né, de Roma. Então essa era a função de um governador, manter ali a paz, de manter o controle daquela província. Só que justamente Pôncio Pilatos já tinha passado por uma crise. Então tudo que Pôncio Pilatos não queria era uma nova crise. Só que Pôncio Pilatos ficou entre a cruz e a espada, porque o próprio Pôncio Pilatos ele havia entendido que Jesus não era culpado de crime nenhum, né? E nós vamos ver em diversos relatos no livro de Lucas, né, nos evangelhos sinóticos, uma tentativa frustrada de Pilatos tentar livrar Jesus daquela crucificação. Ele vai se dirigir aos judeus, né? Eu não vi nenhuma culpa nesse homem. Por quê? Porque Pilatos ele provinha de uma tradição que eles prezavam pela justiça. Os romanos eles prezavam muito pela justiça. Eles tinham um verdadeiro pavor de condenar alguém de forma injusta. Então Pilatos já tinha visto que Jesus não era nenhum dissidente do império. Ele não era um rebelde, né? Talvez Pilatos tivesse associado Jesus a muito mais a um lunático, né? Era isso que os judeus pensavam, os romanos mais eruditos pensavam a respeito de Cristo, que ele era um lunático, que ele era um... Voltou? Acho que voltou, né? Me digam aí se voltou, tá tudo ok? Deu uma pausa aqui que o Facebook fez automaticamente aqui na live, mas acho que voltou, né? Me deem um feedback aí para que eu possa continuar. Já tinha acontecido isso uma vez, mas é normal, né? É assim mesmo. Acho que voltou, né, pessoal? Tá tudo ok? Isso aí, vamos continuar. Bom, então os eruditos, as pessoas mais eruditas ali do Império, da antiga Judéia, eles acreditavam que Jesus era um sonhador, que Jesus era muito mais um filósofo, que Jesus era muito mais um lunático, né? Então, atestando isso, Pôncio Pilatos disse: olha, esse homem não tem culpa, eu não vi nenhuma culpa nesse homem. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer que Pôncio Pilatos tenta soltar Jesus por diversas vezes. Ele diz que ele não vê nenhuma culpa em Jesus, a ponto dele mandar o próprio Jesus perante o Herodes, né? Não o Herodes o Grande, mas o outro Herodes. Então Herodes, ele indaga de Jesus, ele também não vê nenhuma culpa em Jesus, né? Então Pôncio Pilatos está ali entre a cruz e a espada. Se por um lado ele queria manter
o controle da Judéia, ele não queria uma revolta, porque ali os fariseus, os judeus, eles estavam extremamente revoltados, querendo crucificar Jesus, a ponto de quase ter uma revolta ali generalizada na Judéia. Então o Pôncio Pilatos estava ali entre a cruz e a espada. Ou ele controlava a multidão, né? Que seria através da crucificação de Jesus, ou ele prezaria pela sua justiça, né? Pelo seu senso de justiça. Então ele tem que fazer uma decisão, né? Ele fica ali entre a cruz e a espada, mas o povo ali crucifica. Quem eram esses? Os judeus, aqueles que estavam ouvindo justamente a pregação de Pedro aqui. E Pôncio Pilatos faz algo emblemático, ele lava as suas mãos, né? A Bíblia diz que ele lava as suas mãos, ou seja, ele tenta ali meio de forma frustrada se eximir da culpa. Ele diz, olha, a última tentativa de Pilatos é chamar para que os judeus eles façam uma escolha, para que eles soltem um prisioneiro. Era comum naquela época o império dar aos judeus a chance de soltar um prisioneiro. Eles escolhiam ali por voto, por força popular, quem iria ser solto. Então ele pega um dos piores prisioneiros da época, que era justamente Barrabás. Esse sim era um homicida, esse era um dissidente do império, era um rebelde, ele era um líder ali de algumas facções dentro de Israel, que justamente fazia rebeldia contra o império. Então Pôncio Pilatos pega o pior dos prisioneiros e coloca do lado de um homem que não tinha culpa, de um inocente, né? Talvez uma tentativa ali de Pilatos de forçar a população a escolher por Jesus, né? Porque sabiam que Barrabás era um homicida, um pior dos criminosos. E o povo escolhe justamente Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus, né? Então Pôncio Pilatos ele diz, olha, estou lavando as minhas mãos, eu não sou culpado dessa morte, vocês são culpados. Ou seja, Pedro dá ênfase ao que eles fizeram, né? O que eles fizeram aqui foi algo muito grave, eles condenaram o inocente, não só o inocente, mas o próprio Deus, o próprio Messias, e trocaram por um homicida, pelo pior dos prisioneiros da época. Então, olha a gravidade dessa ação dos judeus para com o próprio Jesus. Então eu fico aqui, né? A Bíblia não diz, mas a gente pode ficar imaginando, eu fico aqui conjecturando o pesar que veio no coração desses homens. Meu Deus do céu, a gente matou o nosso Messias, o nosso Salvador, e nós soltamos um dos piores assassinos, um dos piores criminosos, Barrabás. E ele continua, quando este havia decidido soltá-lo, ou seja, ele enfatiza que Pilatos, não era da vontade de Pilatos crucificar e flagelar Jesus. Ele já tinha decidido soltar, mas para manter o controle, ele atendeu o pedido do povo, né? Então olha a culpa dos judeus. No verso 14, ele diz, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Olha a tragédia. Olha a tragédia que aconteceu. Eles trocaram o santo e o justo por um homicida. Que tragédia que estava acontecendo aqui, né? Olha o que aconteceu. Os judeus, na verdade, eles se aproveitaram da fragilidade do governo de Pilatos para incitarem a crucificação de Jesus em troca da soltura de Barrabás. O que na verdade estava acontecendo ali é que era os sacerdotes, né, os judeus, os fariseus, provavelmente ali Anás e Caifás, que eram os sacerdotes da época, eles não eram, né, eles não eram fãs de Roma. Pelo contrário, eles tinham raiva de Roma. Eles queriam se ver livres de Roma. E um dos argumentos que os sacerdotes usam para incitar a crucificação de Jesus, eles dizem assim, olha, esse homem aí, ele está se dizendo que ele é rei, né? E só tem um rei aqui diante de nós, que é César. Ou seja, ele com tanta raiva que eles tinham de Jesus, eles chegam ao ponto de dizer de forma hipócrita, de forma pragmática, que Jesus estava se equiparando ao próprio César, porque Jesus afirmava que ele era o rei dos reis, né? Então ele diz, olha, nós só temos um rei, é César. Então eles forçam ali, eles pressionam Pôncio Pilatos a crucificar Jesus, né? Então olha o que acontece. O apóstolo Pedro, ele descreve Jesus como o santo e o justo, né?
No livro de Lucas, no capítulo 24, nós temos uma descrição que Jesus é chamado de santo. E diz assim: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é o santo de Deus. Ou seja, nesse contexto aqui, Jesus é naquele momento que Jesus vai expulsar os demônios, né? Daqueles endemoniados gadarenos. E quando eles são possuídos, os demônios, eles caem aos pés de Jesus, né? E confessam que o Jesus é o próprio santo, que Jesus é santo, né? Ele é o santo de Deus. Olha só, até os próprios demônios reconhecem a santidade de Jesus. Ou seja, nessa situação aqui, até os demônios estavam em melhor situação do que os próprios judeus. Porque até os demônios reconheceram que Jesus era o santo, mas os judeus não. Aqui, na verdade, a gente vê uma descrição também do que acontece, de uma citação de Tiago, lá no livro, que ele diz assim, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, o apóstolo Tiago, ele coloca a situação dos demônios como melhor do que a situação dos judeus que não reconhecem Jesus como Senhor e Rei, como o Santo de Deus. Mas também ele é reconhecido como justo. Lá no livro, na primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Jesus, ele era reconhecido como o santo de Deus, como o justo, um homem sem pecado, o próprio Deus na terra, o próprio Deus que havia se manifestado diante do povo. Esse Deus sem pecado, sem mácula, sem defeito, ele foi entregue e trocado por um criminoso, por um homem repugnante, pelo pior dos homicidas, né? Olha a tragédia que os judeus tinham cometido. Mas no verso 15, ele continua: Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ou seja, no verso 15, o apóstolo Pedro, ele faz uma confiante, né, uma determinada afirmação, uma declaração a respeito da veracidade da ressurreição, né? Ele fala que vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós mesmos somos testemunhas. Ou seja, o apóstolo Pedro, ele não faz uma afirmação baseada naquilo que ele ouviu dizer, naquilo que ele ouviu falar de que Jesus havia ressuscitado. Não, ele se coloca como uma testemunha. Olha, vocês mataram o próprio Deus, o autor da vida, a quem Deus ressuscitou e que eu mesmo vi vivo de novo. Eu o vi morto, e depois de 3 dias ele se apresentou vivo para nós. Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós o vimos, né, pessoalmente. Então o apóstolo Pedro, ele coloca aqui autoridade na sua afirmação. Olha, eu estou falando aqui de um Deus que eu não ouvi falar. Eu não estou falando aqui de alguém que eu ouvi falar, que eu ouvi dizer, né, que eu vi na terceira. Eu estou falando de um Deus que eu vi ressuscitar. Eu estou falando de um Deus que voltou dos mortos. Eu sou testemunha disso. Eu mesmo vi com esses olhos o próprio Cristo ressurreto. Mas ele usa uma nomenclatura de Jesus, para retratar Jesus aqui como o autor da vida. Notem que o apóstolo Pedro, o tempo todo nesse discurso, ele coloca Deus, ele coloca Jesus como sendo o próprio Deus na terra. Ele é chamado de o justo, o santo, o autor da vida. A palavra autor no dicionário significa originador, alguém que cria, né? A palavra autor, deixa eu ver aqui uma definição para autor da vida. A palavra em latim significa auctore, que significa originador, criador de algo, fundador. Ele coloca Jesus como sendo o criador de tudo, o autor da vida. Mas também Jesus é descrito como o autor da nossa fé, né? Jesus, ele não é, do contrário do que muitas pessoas creem, como os testemunhas de Jeová, que Jesus, ele foi criado, que Jesus está abaixo de Deus, que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um ser supremo que fez milagres, mas que não é Deus, né? A ponto de, na Bíblia dos testemunhos de Jeová, dos testemunhos de Jeová,
para quem não sabe, né? No livro de João, no capítulo 1, o apóstolo João ele descreve a seguinte coisa. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha como ele começa o livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início do livro dos Testemunhos de Jeová, aqui no livro de João, eles fazem uma pequena adulteração do sentido da frase, né? Ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eles colocam aqui: o Verbo era um Deus, né? Então eles fazem um acréscimo de uma pequena preposição, mas que muda todo o sentido. Eles não acreditam que Jesus estava desde o início da fundação do mundo. Eles acreditam que Jesus foi criado por Deus. Não, Jesus não foi criado por Deus. Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. Olha como ele é enfático nessa parte aqui. Olha o que ele diz: o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ele coloca Jesus aqui no patamar de autor da vida. Aos judeus, eles pensam que nós cristãos, nós não somos monoteístas, porque nós acreditamos na Trindade, né? Nós acreditamos que Deus, ele se manifesta aos seres da terra, aos seres humanos, de 3 formas diferentes, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas os 3 são o mesmo, eles coexistem em essência, né? Só que eles se manifestam de forma diferente à humanidade. Para algumas pessoas é um pouco complicado compreender isso, né? Mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós já vemos uma evidência da Trindade na criação do mundo, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso já é uma evidência da Trindade na criação. Deus diz no plural: façamos quem? Façamos quem? Deus estava conversando, né, com outras pessoas. Que pessoas eram essas? O Filho e o Espírito Santo. Os 3 estavam conversando entre si. É por isso que no hebraico, no original lá do Pentateuco, ele coloca no plural: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ora, se fosse só Deus, ele teria dito: vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança. Não, mas ele coloca no plural. Ou seja, o apóstolo Pedro ele dá ênfase que Jesus é o próprio Deus. Jesus estava presente no início da criação. Jesus é o próprio autor da vida. Vocês mataram o Criador, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos, do que nós mesmos somos testemunhas. No verso 16, aliás, antes de passar para o verso 16, tem um texto muito interessante, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Olha como o apóstolo Paulo, algumas pessoas elas acreditam numa teologia um pouco mais liberal. Algumas pessoas elas dizem assim: não, peraí, mas Jesus não... Eu já até falei para vocês em outras lives. Alguns teólogos liberais dizem assim: não, mas peraí, Jesus não ressuscitou de forma corpórea, né? Foi apenas uma metáfora, foi apenas um simbolismo, né? Jesus não ressuscitou de verdade, ele ressuscitou nos nossos corações, como uma ideia, né? Ele ressuscitou em amor, né? Foi a ideia de Jesus, a ideia que Jesus pregou, que ressuscitou nos nossos corações. Essa é uma tentativa frustrada de tentar fazer com que o evangelho ele seja um pouquinho mais aceitável diante de uma sociedade que evoluiu, uma sociedade humanista, né? Então essa ideia ela foi muito difundida muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando o ateísmo e o agnosticismo ganhou um número de adeptos assim absurdo, a ponto de ser a linha de raciocínio com o maior número de adeptos, a segunda linha de raciocínio com o maior número de adeptos depois da Segunda Guerra Mundial. Então algumas pessoas: olha, eu não acredito que Jesus ressuscitou de verdade, tá? Eu sou cristão, amo a Deus, mas tem coisas na Bíblia aí que eu não aceito, que eu não concordo, que eu acho que é demais, a ciência não respalda. Se eu for falar isso diante da sociedade, eu vou ser taxado como ridículo,
como alguém que é bitolado, digamos assim, né? Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa da ressurreição carnal, da ressurreição física e corpórea de Jesus, né? Porque lá na igreja de Corinto estava surgindo aí um burburinho de que alguns não acreditavam na ressurreição. Estava surgindo aí uma crença de que não existia a ressurreição. E o apóstolo Paulo escreve essa carta justamente para refutar essa ideia. E ele diz assim, no verso 1, vou ler do verso 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes, o qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram, ou seja, morreram. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, e por derradeiro de todos apareceu também a mim, como um abortivo. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele faz aqui, olha, eu estou testificando para vocês que a ressurreição de Cristo é real. A ressurreição de Cristo foi corpórea, porque ele apareceu para nós. Ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Lembra lá no livro de Atos? Lá no capítulo 1, quando Jesus ainda estava aqui na terra durante aqueles 40 dias, ele apareceu para cerca de 500 irmãos, 500 pessoas, mais os 12 apóstolos, viram Jesus vivo de novo. E não só viram, mas eles decidiram morrer acreditando nisso, né? Então a gente vê que eles acreditavam na ressurreição de Jesus, não apenas porque eles ouviram falar, mas porque eles mesmos tinham visto Jesus vivo de novo. Então, ele vai dizer, se Jesus não ressuscitou, então Jesus não é Deus. Porque justamente a ressurreição de Cristo é justamente a confirmação de que Deus aceitou o seu sacrifício. Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então ele não é Deus. E se Jesus não é Deus, então é vã a nossa fé, nós estamos perdidos, né? Se Jesus não ressuscitou dentre os mortos e não for o próprio Deus, então nós estamos perdidos. Nós não temos acesso a Deus, porque Ele é o mediador, Ele é a porta de entrada, Ele é aquele que derrubou o muro da inimizade, Ele é aquele que fez com que todos nós, os gentios, aqueles que não somos judeus, tivéssemos acesso ao Pai. Se não for por meio de Cristo, nós não temos nenhuma chance de salvação. Aleluia. Mas olha o que ele diz, ele vai continuar no verso 16. Cadê? Do qual nós somos testemunha. Verso 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Que homem é esse? O coxo, que agora estava curado. Foi pelo nome de Jesus que ele foi curado. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ou seja, ele fala aqui que o ato do coxo ter voltado a andar não foi por um ato dos apóstolos, não foi por poder que provinha deles, mas foi no nome de Jesus, foi por causa desse Jesus a quem vocês mataram, é que esse homem voltou a andar. Então imagina ali os judeus ficarem assustados, nossa, nós estamos vendo um milagre verdadeiro. E os homens que fizeram esse milagre, né? Eles estão atribuindo a autoridade desse milagre ao Jesus que nós crucificamos. Nós matamos o Messias, nós matamos o próprio Deus. Mas esse Deus ressuscitou ao terceiro dia, provando assim que o Deus Pai havia aceitado o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, né? Como lá no livro de Isaías, capítulo 53 diz. Deixa eu abrir aqui para vocês. Sempre que eu leio essa palavra, eu fico maravilhado com o que Deus fez por nós. Olha o que diz no livro de Isaías, capítulo 53, verso 4.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, aleluia, e esmagado por nós por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Ele está falando desse Jesus que levou sobre si o peso do nosso pecado. E agora ele estava vivo novamente, mostrando assim que Deus havia aceitado o sacrifício que Jesus fez na cruz. Muita gente não entende por que Jesus teve que morrer. Quando eu era criança, eu sempre cresci numa família naturalmente religiosa, né? Cresci com a ideia de Jesus, cresci com a ideia de que nós devemos adorar a Deus, mas na verdade eu não entendia o porquê que Jesus tinha morrido na cruz. Talvez ali da minha ignorância natural da criança, minha inocência, eu imaginava assim, tá, eu aprendi, Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu não entendia o porquê que Ele teve que morrer no meu lugar, o porquê que Ele teve que morrer pelos meus pecados. Eu não entendia. Eu só passei a entender quando eu entendi a minha condição humana. E a minha condição humana está descrita lá no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, eu estou dizendo aqui para você que nós todos, sem exceção, somos pecadores. Ninguém aqui que está assistindo essa live merece a salvação. Eu não mereço a salvação, porque a Bíblia me diz que eu sou um pecador. Olha o que a Bíblia diz lá no mesmo capítulo de Romanos, capítulo 3, no verso 10, diz assim: não, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo que fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo está descrevendo quem aqui, pessoal? Quem que o apóstolo Paulo está descrevendo? Eu. Ele está me descrevendo. Ele está dizendo, e ele está também se descrevendo. Ele está dizendo que não há nenhum justo sequer, não há quem faça o bem. Em outras partes ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está aqui evidenciando a nossa condição pecadora, a nossa condição caída em delitos e pecados. Mas ele fala disso para enfatizar. É aí que vem a esperança. Quando você olha para dentro de si mesmo, você percebe que não há nada de bom. Se alguém se julga ser bom diante de Deus, essa pessoa é mentirosa. Porque diante de Deus eu não sou justo. Diante de Deus eu não sou bom. Diante de Deus eu só faço mal. As minhas inclinações são voltadas para o pecado. Caio, mas eu sou uma pessoa que paga minhas contas em dia, eu sou uma pessoa que nunca matei, nunca roubei. Mas você peca no seu pensamento. Você peca quando você cobiça uma mulher do próximo. Você peca quando você mente. Você peca quando você sente inveja. Você peca quando você comete pecados do pensamento. O tempo todo você está pecando. O tempo todo nós estamos pecando contra Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o inferno. Se alguém disser assim, eu sou merecedor de ir para o céu, essa pessoa está mentindo.
essa pessoa é uma ignorante. Essa pessoa demonstra saber zero de Bíblia. Porque a Bíblia diz que eu sou um pecador e que eu não mereço o céu. Lembra do que a Bíblia diz? Se alguém diz que não tem pecado, faz de Jesus um mentiroso. Porque Jesus, ele veio para nos redimir do nosso pecado. É aí que agora que você vai entender o porquê que Jesus teve que morrer na cruz. Imagina você num tribunal. Você está até aqui de dívida, né? Você está até aqui, digamos que você perde o seu emprego e você está com uma dívida milionária. Você está com uma dívida de 50 mil reais para pagar e você não tem perspectiva nenhuma. Então você, desesperado, não tem de onde tirar esse dinheiro. Você chega ali com o seu credor e você diz: olha, eu não tenho como pagar. A minha casa está penhorada, os meus bens estão penhorados, eu vou ficar na rua. Aí o gerente do banco olha para você e diz assim: não, mas aqui não tem nenhuma dívida. Aí você: mas como não? Eu tenho uma dívida de 50 mil aqui com você, aqui com o banco. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho essa dívida aqui sim. E o gerente diz: não, ela já foi paga. Foi paga, mas eu não paguei nada. Quem foi que pagou essa dívida? Ele vai puxar no sistema: olha, veio um homem aqui chamado Jesus e pagou a tua dívida. O preço que era pra gente pagar, Jesus pagou na cruz do Calvário. É uma analogia singela para dizer que a ira de Deus que caiu sobre Jesus na cruz do Calvário não era para Jesus, era para mim. Era para eu ter sido crucificado. Era para eu ter recebido toda a ira de Deus. É por isso que quando Jesus está lá na cruz, crucificado, ele olha e diz a emblemática frase: Lama, lama, sabachthani, que em hebraico quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E eu ficava assim: mas por que Deus abandonou Jesus? Jesus já era perfeito. Jesus era Deus, por que Deus abandonou Jesus? Por que isso aconteceu? É porque naquele exato momento em que ele expressa essa frase, Deus havia virado o rosto. Porque exatamente ali, em Jesus Cristo, estava o meu e o seu pecado. E Deus não pode olhar o pecado. Então é por isso que Jesus olha e de forma desesperada diz: Deus meu, por que me abandonaste? É porque naquele exato momento ele estava levando sobre si o meu e o seu pecado. E quando ele diz: está selado, está quite, está pago, ele cumpre. A ira de Deus, ela é despejada totalmente em Jesus, satisfazendo assim a nossa redenção. E agora nós podemos nos achegar a Deus. E Deus, ele não fica longe da gente por causa do nosso pecado, porque o nosso pecado já foi pago em Jesus Cristo. Agora nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos ser chamados de justos, não porque nós somos justos, mas porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. E aí, quando eu passei a entender essa graça, automaticamente me veio esperança. Mas o leigo, o imaturo, vai dizer assim: bom, já que a salvação não vem pelo que eu faço, então eu vou me entregar ao hedonismo, eu vou me entregar às paixões da carne, porque se a salvação não vem pela graça, então quer dizer que eu não preciso me esforçar. Isso só demonstra que essa pessoa nunca conheceu a Jesus. Nunca conheceu a Jesus. Porque lá em Efésios, no capítulo 2, verso 8, diz assim: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. Não por obras, para que nenhum homem se glorie. O que é obras? A Bíblia descreve obras como o cumprimento da lei de Deus, a distribuição de esmola, fazer boas obras. Isso não, o que a gente faz de boas obras não compra a nossa salvação, mas a salvação ela é dada de graça por Deus. Mas o que essas pessoas não sabem é que lá no livro de Tiago, a Bíblia nos diz que a fé sem as obras, ela é morta em si mesma. Aí as pessoas dizem: peraí, uma contradição da Bíblia, né? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que a salvação não é pelas obras, mas o Tiago está dizendo que a fé, se não tiver obra, ela é morta em si mesma. É porque no livro de Efésios o apóstolo Paulo está falando de meio de salvação. A única forma de alguém ser salvo é pela fé. A fé no nome de Jesus. Mas Tiago está dizendo que a evidência dessa salvação são as obras.
ou seja, o cumprimento da vontade de Deus. Agora nós fazemos as obras, nós obedecemos a Deus, nós cumprimos os seus mandamentos, nós o obedecemos não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. É como se o externo fosse uma manifestação do que aconteceu internamente dentro de nós. Você entende isso? Você entende que a obra na vida de um cristão nós devemos fazer não porque queremos alcançar a salvação, porque nós já fomos salvos em Cristo Jesus, mas nós fazemos as obras porque nós temos agora uma nova inclinação, uma nova essência dada por Jesus Cristo. Nós já pregamos sobre isso, o fruto do Espírito. Se alguém se diz ser salvo, mas não tem o fruto do Espírito, essa pessoa não tem a fé salvadora. E ponto. Eu até me alonguei aqui, sair ali do escopo, mas vamos voltar para o verso 17. A fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Ou seja, eles estão falando aqui que o que curou o coxo foi o nome de Jesus. Aí algumas pessoas pensam, então quer dizer que é só falar em nome de Jesus e de forma mágica acontecem os milagres? Não, porque alguns homens já tinham tentado fazer isso. Que homens eram esses? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 3 a 16, Lucas ele vai descrever um acontecimento que alguns exorcistas judeus tentaram usar o nome de Jesus de forma mágica, né, para expulsar alguns demônios. E o que acontece? Eles levaram uma surra daqueles demônios. Por quê? Porque eles não eram salvos. Eles tentaram usar o nome de Jesus. Olha, em nome do Jesus, de Paulo, eu os expulso. O que aconteceu? Os demônios dizem, olha, vocês não têm autoridade sobre nós. Eu conheço Paulo, conheço a Jesus, mas vocês eu não conheço. E o que acontece? Eles levam uma surra daqueles demônios. Por quê? Porque não é o simples ato de você usar o nome de Jesus de forma mágica. Eu vou usar o nome de Jesus e plim plim, vai acontecer o milagre, vai acontecer, né? Só pelo fato de eu usar o nome de Jesus. Não. Para um milagre acontecer, é preciso que você tenha fé em Jesus. É preciso que você acredite verdadeiramente que Ele é o Deus, que Ele é Senhor e Salvador. É por causa da fé no nome de Jesus é que acontecem os milagres. E no verso 17 ele continua, e agora, irmãos, eu sei que o fizertes por ignorância, como também as vossas autoridades. Ou seja, ele fala, olha, eu admito que vocês podem ter crucificado a Jesus por causa da ignorância de vocês, e também as autoridades, ou seja, Pôncio Pilatos, a própria Roma. Verso 18, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara, por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ou seja, ele diz assim, olha, apesar de Judas ter traído Jesus, apesar de vocês terem incitado a crucificação, apesar de Roma ter crucificado, mas isso já estava predeterminado pelo que os apóstolos profetizaram no Antigo Testamento. Ou seja, Cristo havia de padecer. Já estava predeterminado isso antes da fundação do mundo, né? Isso já estava pré-estabelecido por Deus. E no verso 19, ele faz um convite aos seus ouvintes. Ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados dos vossos pecados. Ou seja, ele enfatiza que a condição para vocês serem perdoados é o arrependimento. Não é as obras que vocês fazem, não é as esmolas que vocês dão, não é nada disso. A condição para vocês serem perdoados é o arrependimento. Ninguém pode se chegar a Deus e dizer, olha, Deus, eu sou bom, eu sou o cara, né? Olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu sou uma pessoa que dou esmola, uma pessoa que vai ao culto todo domingo, olha como eu sou uma pessoa, né, que dou meu dízimo, eu sou uma pessoa que tem obras sociais, eu sou uma pessoa que distribuo 100 cestas básicas, né? Eu sou uma pessoa muito boa, Deus. Pobre coitado, pobre homem que pensa assim. O único modo de vocês serem perdoados é através do arrependimento, é através da contrição, é através do seu coração compungir-se diante de Deus. E ele vai dizer assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus,
ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ou seja, ele coloca aqui Jesus como sendo o Messias, né? Enfatizando, sempre dizendo assim: olha, Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Foi dele que falou Moisés, foi dele que falou os profetas. Todas as profecias do Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento estava apontando para Jesus, sempre trazendo autoridade para Jesus. Verso 23: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Aqui, meus irmãos, cai aquela ideia de que você pode encontrar Deus em toda e qualquer religião. Existe uma crença universalista que você pode encontrar Deus no budismo, você pode encontrar Deus no Hare Krishna, você pode encontrar Deus no islamismo, você pode encontrar Deus em qualquer religião. Não importa, o importante é você, né, dentro da sua concepção, adorar a Deus, né? Porque Deus está no ar, está na árvore, está nos animais, está no universo. Deus se manifesta de forma multiforme em todas as religiões. Negativo. Lucas, ele dá uma ênfase que acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta quem? A Jesus, né? Lá o que diz João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui, né, na verdade, cai essa ideia de que Deus se manifesta de todas as formas, de que todo caminho leva a Deus. Não, não, não. Jesus diz: eu sou o caminho. E note que ele bota: eu sou o caminho. Não, ele não diz: eu sou um caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Ah, Caio, mas Jesus, ele é Deus de todas as religiões. Ora, se fosse assim, então Deus não faria guerra contra Dagon, contra Moloque, que eram os deuses antigos da antiga Israel. E Deus faz sérias críticas, e ele declara guerra contra esses pseudo-deuses. Deus não divide a sua glória com nenhum outro Deus, com nenhuma outra manifestação de divindade. As pessoas que professam isso, elas demonstram não conhecer nada, absolutamente nada, de quem Deus é, o que o Deus da Bíblia é, o que o Deus da Bíblia representa. O nosso Deus, ele não divide a sua glória, ele não divide o seu poder, a sua honra, a sua majestade com absolutamente ninguém, com criatura alguma. E ele ainda enfatiza mais algumas epístolas mais para frente, que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Mas no verso 24 ele continua: e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, ele traz aqui, o apóstolo Pedro, ele traz esperança para aqueles ouvintes. Ele diz: olha, vocês têm uma aliança pré-estabelecida com Deus desde Moisés, desde Abraão, né? Nossos pais estabeleceram uma aliança com Deus, e agora existe a esperança de nós continuarmos essa aliança, só que agora através de Cristo Jesus. E no verso 26, para finalizar: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós, outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ou seja, ele diz: meus irmãos, não basta apenas receber a Jesus, mas é preciso que a gente mude a nossa vida. É preciso que, se antes vocês viviam uma vida réproba na fé, se antes de vocês viviam uma vida devassa, uma vida puramente religiosa, uma vida hipócrita, é preciso que nós venhamos a mudar o modus operandi da nossa vida. Agora vocês podem ter esperança em Jesus Cristo. Vocês podem se redimir. Vocês podem se arrepender do seu pecado, botando fé e crédito na mensagem, na vida e no ministério de Jesus. Meus irmãos, que convite maravilhoso o apóstolo Pedro não apenas faz para os judeus, mas faz para nós.
É necessário que durante o decorrer da nossa caminhada cristã nós façamos reflexões a respeito da nossa vida. Será que de fato eu sou um cristão verdadeiro? Será que de fato eu sou um seguidor de Jesus? Ou eu sou apenas um religioso, como aqueles religiosos do templo que davam esmolas ao mendigo, ao coxo? Façamos uma autoanálise da nossa vida. Será que de fato você vive para Jesus? Será que de fato a sua vida ela está centrada na vontade de Deus? Porque alguém pode dizer, olha, eu acredito em Deus desde que eu nasci. Eu creio em Jesus, eu creio que Jesus é Deus, né? Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio. Mas olha o que o livro de Tiago, no capítulo 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndidos, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Não fazeis porventura distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos por maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, o apóstolo Tiago está fazendo uma crítica, né, ao ato religioso, né, que era comum da época. Verso, deixa eu pegar aqui mais adiante. Está aqui, ó, no verso 14, para ser mais claro. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, do que adianta vocês dizerem que acreditam em Jesus, que tem fé, mas se essa fé não estiver acompanhada de obras? Ah, Caio, então quer dizer que a obra é distribuir cesta básica? Não, não é só dessas obras. A obra descrita na Bíblia é justamente o cumprimento da lei. É justamente o cumprir da vontade de Deus. É justamente fazer a vontade de Jesus. Se alguém diz acreditar em Jesus, mas não demonstra essa fé com as suas atitudes, essa fé é vã. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu ver aqui. Está aqui. No verso 18 e verso 19 ele diz: mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Ó, fazes bem, top. Os demônios também creem e estremecem. Ou seja, ele faz aqui uma comparação entre os homens e os demônios. Olha, vocês dizem que acreditam em Deus. Beleza, os demônios também acreditam e tremem. Olha como os demônios foram aos pés de Jesus. Até eles reconheceram até que Jesus era o Santo de Deus. Mas o que evidencia que uma pessoa tem a fé salvadora? São as obras. Se a pessoa ela ama a Deus de todo o coração, se ela faz a vontade do Senhor, se ela cumpre os mandamentos de Jesus, se ela vive uma vida de fato aos pés de Jesus. Ou seja, meus irmãos, vocês conseguem perceber o tanto de gente que professa oralmente crer em Jesus, mas que a sua vida está totalmente longe de Deus? Eu sei, a Bíblia, por vezes, ela não fala aquilo que a gente quer ouvir. Ela fala aquilo que a gente precisa ouvir. E eu creio que Deus, Ele dá, às vezes, essa puxada de orelha na gente, não é para o nosso mal, mas é para a nossa educação. É para que a gente aprenda. Ele fala isso de forma pedagógica. Ou seja, o livro de Atos, capítulo 3, é um chamamento a todos os religiosos. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o Messias, ele é real. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido esse estudo. Hoje eu me prolonguei também um pouco a mais.
sair um pouco do tempo, mas estudar a fundo nos ajuda a compreender e ter uma fé um pouco mais firme, um pouco mais fundamentada, baseada nas Escrituras. Se Deus quiser, na próxima quinta-feira nós iremos fazer o estudo do capítulo 4. Nós vimos aí o desenrolar, os primeiros passos da igreja, né? Vimos o capítulo 1, quando Jesus dá as instruções para os discípulos. No capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a sua igreja. E agora no capítulo 3, quando o evangelho começa a ser pregado ali no templo em Israel. Nós vimos os primeiros passos da igreja agora em Israel. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo nosso estudo. Esse é o momento que você vai fazer a oração, que você vai fazer o seu pedido de oração. Fique à vontade para você pedir, seja por uma causa na justiça, seja por uma enfermidade, seja pela salvação de algum ente querido, de algum amigo. Enfim, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar. Vou dar um tempinho aqui. Amém. E aí, pessoal, vocês estão gostando dos estudos? Eu havia dito que nós faremos estudos assim, pegando 2 capítulos, né, por quinta-feira. Só que, assim, é difícil, porque cada capítulo, vocês percebem, tem muito conteúdo, tem muita coisa pra gente explorar, e que não seria legal a gente passar de forma rápida, né, por cima, ia ficar muita coisa para trás. Por quê? Porque a gente precisa pegar o panorama do contexto histórico para que a gente possa entender de fato a mensagem. Então nós vamos fazer com fé, com perseverança e com paciência cada capítulo do livro de Atos, né? Se Deus quiser, Ele nos dará graça, nos dará entendimento para que a gente possa estudar todos os 28 capítulos do livro de Atos. Tem alguns capítulos, algumas partes do livro de Atos que nós já fizemos pregações em cima em lives anteriores, mas que quando chegar nós vamos passar assim um pouco de forma mais detalhada, né? E por que não? Para que possa ratificar no nosso entendimento, né? Nós vamos pregar em cima de novo. A mamãe está pedindo oração pela irmã Ana Guedes. A Ana Célia teve piora na sua saúde. Amém. Vamos orar. A Ana Célia, a irmã da Ana Guedes, ela tinha tido aquele problema, né? Parece que era de aneurisma. E ela fez uma cirurgia extremamente delicada na cabeça. E agora está precisando das nossas orações. Nós vamos orar por isso. A irmã Léa Mendonça está pedindo oração pelo Julien. Eu creio na providência de Deus. Amém. Vamos orar por isso também. A irmã Lúcia está falando que Deus te dê sempre sabedoria. Amém. Realmente, eu preciso sempre estar na dependência de Deus, porque a gente precisa de Deus. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa da direção do Senhor, né? Nós não podemos dizer assim, eu vou fazer pela minha força, vou fazer pelo meu entendimento. Não, a gente tem sempre que se sujeitar a Deus. A mamãe está falando, convidamos os irmãos que neste sábado às 19 horas se iniciará o culto de missões na nossa igreja e domingo às 18 horas. Amém, pessoal? No sábado às 19 horas nós vamos dar início à nossa conferência missionária lá da Igreja Batista Nova Esperança. O objetivo é trazer testemunhos, trazer relatos. Ver uma missionária que tem uma igreja lá no Peru, que é a missionária Patrícia, ela já está aqui em Belém. Ela será uma das preleitoras da conferência. E assim vai ser muito bom. Eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Caio, mas eu não estou aí em Belém. Você pode acompanhar online, né? Se você quiser, você pode acompanhar pelo Facebook, ao vivo. Se você quiser essa mensagem, você pode falar comigo aqui no Facebook, falar com a minha mãe, e nós vamos enviar para você o link do Zoom e o link também da transmissão ao vivo do Facebook, tá bom? Você será muito bem-vindo, tenho certeza que vai te edificar bastante. A irmã Lúcia, peço oração pelos meus filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Vamos orar por isso, minha irmã, vamos orar por isso. E o endereço da nossa igreja, a mamãe está falando que é lá na Travessa Peribebuí, bairro do Marco. É muito fácil de você encontrar. Fica ao lado da delegacia ali, da Peribebuí, a delegacia do Marco, em frente ao bosque. É muito fácil de achar. Vamos orar. Deixa eu só recapitular qual foram os pedidos de oração.
Oração pela irmã da Ana Guedes, a irmã Ana Célia, vamos orar. Pelo Julien e pelos filhos da irmã Lúcia, que estão afastados. Vamos orar. Feche os olhos comigo, vamos orar a Deus, pedir para que Deus faça a sua vontade acima de tudo. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma live, por mais uma quinta-feira, que o Senhor permite que nós estejamos aqui reunidos. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Mesmo quando nós já estamos cansados, mas o Senhor é bom. Pai, eu oro pela irmã Ana Célia, que teve uma piora no quadro da sua saúde. Ela passou por uma cirurgia na cabeça extremamente delicada e agora teve uma piora. Mas, Senhor, eu te peço, continue, Pai, agindo nessa vida, continue derramando bálsamo de cura. Claro que se assim for da tua vontade. Eu não sei quais são os teus propósitos para essa doença, mas eu creio que o Senhor tem a melhor decisão, o Senhor tem o melhor caminho para essa vida. Fortalece seus familiares, fortalece a irmã Ana Guedes, para que ela possa permanecer firme no Senhor. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir pelo Julien, que está passando também por problemas psicológicos, depressão, a gente já sabe, mas eu quero pedir que o Senhor os abençoe. Abençoe a irmã Léa Mendonça, abençoe seus irmãos, abençoe a sua vida, para que o Senhor possa usar dessa doença, desse problema que ele está passando como uma oportunidade de te adorar, de te buscar, Senhor. Eu oro pela vida dele para que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus. Eu oro também pela irmã Lúcia e pelos seus filhos que estão afastados dos teus caminhos. Pai amado, eu te peço, envia, Pai, mensageiros, envie, Senhor, pregadores do teu evangelho. Usa, Senhor, as redes sociais, a internet, para que eles possam ser impactados pela tua verdade, pela tua palavra, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito na vida da vida deles. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida da irmã Lúcia. Use, Senhor, essa tua serva para pegar o teu evangelho, e que no momento certo a pregação da tua palavra venha germinar nesses corações. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço. Dá uma noite de sono tranquila, uma recuperação, um sono tranquilo, uma semana abençoada na tua presença, Pai. E que na próxima quinta-feira nós estejamos aqui reunidos no teu nome para darmos continuidade ao estudo do livro de Atos. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui mais uma quinta-feira até o final. Eu sempre digo que as lives, elas não abençoam apenas vocês, mas elas me abençoam também, né? E tem sido uma bênção estudar o livro de Atos detalhadamente, né? Tintim por tintim, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Assim nós podemos compreender de forma mais detalhada. E creio que Deus tem se manifestado no nosso meio. E se Deus quiser, na próxima quinta-feira nós daremos continuidade à nossa jornada pelo livro de Atos, agora no capítulo 4. Se você tem sido abençoado por esses estudos, você quer que outras pessoas saibam, compartilhe essa live, compartilhe as lives que já estão salvas na minha rede social para outras pessoas. Convide as pessoas a vir fazer parte desse estudo. Eu tenho certeza que quando a gente chegar no final do versículo 28, nós não seremos mais os mesmos. Eu tenho certeza disso. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima quinta-feira.